Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Bruno Ramassini e aqui eu te ensino tudo o que você precisa saber para ser um grande assessor de investimentos. Já se inscreve e deixe seu like aqui no vídeo para receber mais conteúdos como esse. E claro, você se quiser se tornar ou se já é um assessor de investimentos, você vai precisar saber e entender no detalhe como funciona a sua remuneração. Por incrível que pareça, a nossa remuneração ela é tão complexa que tem assessores mesmo com 2 anos de mercado que ainda não entendem no detalhe como ela funciona. Assista esse vídeo até o final que você vai entender completamente como é que funciona a remuneração do assessor de investimentos. Vamos lá. Bom, estou aqui com a minha super planilha, tá? Se você quiser receber essa planilha de cálculo de remuneração, comenta aqui eu quero nos comentários que a gente vai enviar para você. Minha equipe vai enviar a planilha para você. E alguns parâmetros dessa planilha para vocês conhecerem, para vocês entenderem como ela funciona. Eu coloquei aqui como repasse, né? Eu coloquei 50% de repasse, que sempre foi o meu. Tem gente que vai ter menos, né? Tem gente que vai chegar aqui no vídeo e falar, mas meu repasse é 30%. Tem gente que tem mais repasse, tem gente que o repasse é 70%, já vi até 90% de repasse. Enfim, eu não vou conseguir agradar a todo mundo. Mas eu vou colocar aqui o que sempre foi o meu, que foi sempre 50% de repasse. E de imposto, eu vou colocar mais ou menos 20%. Então, os cálculos que nós vemos aqui serão líquidos já de imposto de renda. Líquidos já de todos os custos de escritório, de corretora, será realmente o que vai ficar para o bolso do assessor de investimentos, tá bom? Aí depois, com a planilha em mão, você pode colocar ali o seu repasse, fazer os ajustes como necessário, mas aqui eu quero que vocês entendam o conceito, a ideia de como funciona a remuneração do assessor de investimentos. Vamos lá. Pessoal, a gente tem que entender o seguinte, o assessor de investimentos, ele vai receber em cada classe de ativo, em cada investimento diferente, ele recebe um percentual diferente. Então, por exemplo, existem, sei lá, 35 CDBs diferentes na plataforma da XP ou do BTG. Cada CDB vai ter uma remuneração diferente para o assessor. Então, para você saber exatamente quanto você vai ganhar naquele ativo, é só olhando um a um. Aqui a gente vai ter uma ideia, uma aproximação de como funciona, tá bom? Mas já vai deixar você craque. Então vou começar aqui no LCI e LCA. Os LCIs e LCAs, eles não são investimentos que vão deixar nem para o investidor e nem para o assessor, portanto, porque a gente vê muito alinhamento, tá? Normalmente os investimentos mais rentáveis também, por definição, são os que pagam mais para o assessor de investimentos. Não fica acreditando nessa bobeira de, o assessor coloca aqui no ativo que paga melhor para ele e para o cliente não paga nada. Não, normalmente os que mais pagam para o cliente são os que mais pagam para o assessor também. Isso está muito relacionado. Assim que você entrar na plataforma, você vai perceber melhor isso, tá? Então, LCI e LCA normalmente não rende tanto assim para o cliente, é um investimento isento de imposto, é um investimento muito seguro, é muito açucarado, né? Então, ele não rende nem muito para o cliente, nem muito para o assessor. Então, por exemplo, se a gente vai lá e coloca R$1 milhão no LCA, deixou aqui, vou explicar cada coluna para vocês, né? ROA médio é a receita média, né? O percentual de receita médio que gera esse ativo. A alocação é o quanto você investe nele. Total de corretagem, né? Ou receita bruta é o quanto foi gerado no total. E aí a corretora fica com uma parte, paga imposto e passa para o escritório. O escritório, ele recebe bruto ali, por exemplo, R$700 aqui no meu exemplo, ele paga imposto. Eu coloquei 20% aqui de imposto, mas na real é até menos, tá? Normalmente ali é 19% no estado de São Paulo, 16% em estados que tem incentivo, vai depender de uma série de fatores, tá bom? Do quanto seu escritório fatura, mas normalmente 20% já coloquei mais alto aqui. E aí o escritório líquido, depois de pagar imposto, vai ficar com 560 e passa metade para o assessor, 280. E aí, né, muita gente vai falar, caramba, nossa, é muito pouco, né? Pode ser pouco, pode ser muito, alguns são poucos, mas é um investimento extremamente conservador, é um investimento que não dá trabalho nenhum para o assessor, então também não deixa uma receita tão absurda. Mas tem investimentos que deixam mais, tem investimentos que deixam menos, né? Eu quero que vocês percebam que, assim, nós temos que captar um volume alto, tá, gente? Por isso que assessor de investimentos trabalha com cliente alta renda. Por isso que você tem que captar grandes clientes. Não é com, sei lá, tem gente que vai vir aqui e vai falar, eu vou captar um cliente de 5 mil. Pô, qual que é o problema de captar um cliente de 5 mil? Que ele vai deixar R$1 para você. Então, a gente trabalha realmente com clientes alta renda,
porque senão a gente não se remunera. Não é elitismo, não é porque a gente quer, porque realmente é o que tem que fazer. Assim como o corretor de imóveis tem que vender imóveis de 300 mil, 500 mil, 1 milhão para ele se remunerar, o assessor de investimentos também é assim que funciona e tem como captar esse tipo de cliente. Acompanhe aqui no canal que você vai ver vários conteúdos como esse. Quando a gente chega em um CDB, a gente já vai ter um retorno maior, porque para o cliente também fica mais. Normalmente, CDBs eles vão ter um prazo ali de 2, 3, 4, 5 anos para o cliente investir. Então, o cliente ganha mais, normalmente também porque ele fica um tempo maior nesse investimento. Por isso que paga mais para o cliente e paga mais para o assessor. Se a gente investir 1 milhão em um CDB, olha, aí o assessor já recebeu, né? Foi feito de receita R$ 8.000, o escritório recebeu 5.600 e o assessor líquido recebeu aqui R$ 2.240. Calma que eu vou explicar como é que isso fica quando você tiver ali um próprio portfólio, uma própria carteira de investimentos, tá bom? Vamos lá um por um, depois eu faço uma junção de todos. Debênture de CRIs ou CRAs são investimentos que, de novo, pagam mais para o cliente, tem um risco um pouco maior, porque aqui não tem garantia da FGC, e, consequentemente, também rendem mais para o assessor de investimentos. No meu exemplo aqui, se a gente aplica 1 milhão, você já vai receber 3.360. Todos esses investimentos que eu falei até agora, nós chamamos de rendimento na cabeça, ou seja, o assessor de investimentos recebe assim que o investimento é feito, tá bom? Porque seu cliente aplicou, assim não, né? Na verdade, no mês seguinte, a gente sempre recebe no mês seguinte. Então, se o seu cliente aplicou nesse mês, você vai receber no próximo mês, no momento do pagamento, tá bom, galera? Então, CDBs, CRIs, CRAs já são investimentos ali que deixam um pouco mais de receita. E a gente vai chegar agora nos títulos públicos. Os títulos públicos, né, por exemplo, uma NTNB 2040, desde 2060, já vai pagar também um pouco mais. E se a gente aplica ali R$ 1 milhão, olha, já deixou ali R$ 4.760 de comissionamento para o assessor de investimentos. Você vai ganhar grana mesmo, tá, gente? Quando você já tiver um portfólio de clientes. E aí vai ter mês que você vai lá, por exemplo, além daquele normal, você vai colocar 1, 2 milhões, por exemplo, em uma NTNB. Então, fora o que você já está ganhando recorrentemente, que eu vou mostrar agora, você pode receber algumas boletas extras ali, tipo 1 milhão em uma NTNB, já deixa quase 5K líquido, não paga mais imposto depois disso, tá bom? Já é líquido para o seu bolso. Aí tem alguns nuances, ó, por exemplo, o Tesouro Direto, como é uma plataforma à parte, né? Como é uma plataforma que não dá remuneração para o assessor de investimentos, o Tesouro Direto ele paga 0 de comissionamento. Então, se o seu cliente comprar no Tesouro Direto, ou seja, ele não fizer através da corretora, né? Ele não comprar ali o título público, aí o repasse, o ROA é 0, né? O ROA é 0. Então, você pode investir aqui, olha, R$ 10 milhões, eu coloquei 1 bilhão aqui, pode ser 1 bilhão também, mas vou colocar 10 milhões, vai? Tá 100 milhões aqui, vamos lá, pera aí. R$ 10 milhões em Tesouro Direto, quanto que dá de receita? 0. Por isso que eu sempre brinco, né? Eu falo assim, olha, muito cuidado, porque tem muitos assessores que têm muita espuma na carteira. Tem assessores com carteiras gigantescas e não ganham dinheiro. Por quê? Porque às vezes eles têm volumes gigantescos em ativos que não se remuneram, tá? Tesouro Direto é um deles. Então, muitos assessores às vezes tem lá um cliente que compra uma LFT ou um Tesouro Selic e coloca, às vezes uma empresa coloca milhões e milhões naquilo, não deixa nada de receita, fica um número lá bonitão, uma carteira grande, mas no final das contas não dá uma receita bacana para o profissional, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, porque muita gente pergunta, quanto ganha, como ganha? Galera, depende de onde estará aplicado, né? Eu já vi de tudo. Ó, eu já vi assessor com 5 milhões de carteira ganhar 20 mil por mês recorrentemente, 5 milhões só, ganhando 20 mil por mês. Eu já vi assessor de 500 milhões de reais ganhando menos de 10K por mês. Eu já vi também as duas coisas. Um tem 500 milhões e ganha menos de 10 mil, a outra, né, porque é de uma mulher, tinha 5 milhões e ganha 20 mil por mês recorrentemente. Depende muito da onde está aplicado e qual perfil de cliente você tem, tá bom? Então tem que saber trabalhar bem, tem que saber como gerenciar e que tipo de cliente buscar. Eu sempre brinco, né? Cliente ali que vai investir, a tiazona lá da Previdência Privada, que vai investir milhões na Previdência Privada, pô, tudo bem, a gente vai ter clientes assim também. Mas são clientes que não deixam tanto a receita e acabam que não sustentam tão bem o assessor de investimentos. Tem que saber qual cliente buscar, tá, gente? Senão pode jogar errado.
Aí na renda variável, até aqui, olha, LCIs, LCAs, CDBs, debêntures, CRIs, CRAs e títulos públicos, como eu falei, são investimentos na cabeça, rendimentos na cabeça. Você aplica e ganha. Renda variável e home broker, né? Também vou falar mais sobre home broker, são por movimentação. E é aí que a gente começa a falar de uma receita um pouco mais interessante. Por quê? Porque sempre que houver movimentações, gerará algum comissionamento. Então, por exemplo, às vezes, em uma debenture, em um CDB, vai mais fácil de entender. Em um CDB, seu cliente vai lá, aplica 1 milhão, pum. Só que esse CDB vence em 3 anos. E aí não rende mais nada durante 3 anos. Então, assim, você ganha uma boladinha na cabeça, mas, né, acaba não sendo tão interessante. Na renda variável, seu cliente pode, depende do perfil do cliente, claro, mas ele pode aplicar 1 milhão hoje, compra, por exemplo, compra uma carteira de ações 1 milhão hoje. Mês que vem, às vezes ele vende essa carteira de ações e compra outra. Então tem um giro de 1 milhão de reais, que é diferente do na cabeça. Então aqui são investimentos por movimentação. E aí depende do quanto você vai fazer essa movimentação por mês. Lembrando que meu conselho, né, que eu sempre dou para os assessores, para você também ter um negócio mais rentável, para você ter uma receita mais bacana, não é pegar o cliente e ficar gerando a carteira dele. Não precisa, não tem necessidade. Basta procurar os clientes que naturalmente gostam de operar. Existem clientes, galera, que são os que deixam mais receita, que eles querem comprar e vender todos os dias. Então, por exemplo, se você fizer mensalmente um giro ali de 5 milhões em renda variável, ó, um girinho ali de 5 milhões em renda variável, você já tira 7 mil por mês, tá? Sem ser na cabeça, de movimentação, que já é um retorno bem interessante. Você não precisa nem ter um portfólio tão grande para fazer um giro desse, entendeu? Por isso que tem assessores que ganham bastante, tem assessores que não ganham, porque tem assessores que trabalham bem, por exemplo, renda variável, tem outros que não. Tá? Isso faz bastante diferença. E tem clientes que querem fazer giro em renda variável. Vou dar um exemplo. Eu tinha um cliente, né, que é engraçado, que ele ficava bravo, literalmente bravo comigo, se a gente não girasse a carteira toda semana. Ele queria, ele exigia que toda semana fosse feita alguma operação. E tinha semana que não tinha muita operação, que a gente não queria fazer nada, mas ele, tipo, o dinheiro é dele, ele queria que fosse feita operações e beleza. E aí, às vezes, a gente esquecia, né? Ou, tipo, cara, não tinha nenhuma operação, eu, né, meio que brigava com ele, não fazia. E aí ele me ligava sábado de manhã, era sempre sábado de manhã ele me ligava. Pô, Bruno, não fez operação essa semana, não sei o quê, eu quero que faça. Né? Então, claro, o desejo do cliente é uma ordem, né? O dinheiro é dele, a gente não tá aqui também para... A gente não é gestor, a gente não é analista, a gente não tá aqui para mandar na grana dele, a gente tá aqui para assessorá-lo. Então, quem quer fazer operação toda semana, todo dia, né? Tem clientes que operam todos os dias, nós temos que também ajudar essa pessoa. E elas acabam, consequentemente, dando uma receita bacana. Esse é um tipo de cliente que acaba sendo mais interessante para o assessor de investimentos, tá? E aí tem um pulo do gato. Se o cliente fizer pela mesa, né, ele paga ali 0,5% por movimentação. Se o cliente, por outro lado, fizer pelo home broker, ou seja, ele vai lá, vou dar o exemplo da XP, vai lá na plataforma da XP, faz sozinho pelo home broker e paga R$ 4,90. A gente vai ganhar uma fração dos R$ 4,90. Então, por exemplo, se o cliente às vezes movimenta os mesmos 5 milhões, aqui na verdade vai ser por número de operações. Então, por exemplo, se o cliente vai lá, ele compra e vende, só que ele fez 3 movimentações, você ganhou 4,20 no final do mês. Às vezes ele movimentou 5 milhões, os mesmos 5 milhões, só que ele movimentou sozinho, né? E aí ele movimentou sozinho, deixou 4,20. Né? E aí, eu sei que um monte de gente vai comentar aqui, vai entrar na discussão de, então o cliente vai fazer sempre sozinho porque compensa mais e tal, tal, tal. Galera, a gente tem que entender uma coisa. Assessoria é um serviço. Assessoria é um serviço. Assim como existe o personal trainer, que ele vai cobrar ali R$ 1.000 por mês, R$ 500 por mês, sei lá. O personal trainer vai lá e ele faz um acompanhamento pessoal com você. Tem gente que vai lá e malha com um personal trainer. Tem gente que vai lá na Smart Fit e malha sozinho. E nenhum tá certo ou tá errado. Mas tem clientes que eles vão fazer tudo sozinho, e beleza. Eles não vão deixar corretagem, mas também eles não vão demandar assessoria. E tem clientes que vão querer ajuda do assessor. E aí eles vão pagar corretagem Bovespa. Então existe essa diferença no mercado. E aí, qual tá certo ou errado? Tá certo o modelo que o cliente escolheu. Se o cliente quer fazer sozinho, beleza. Minha assessoria, por exemplo, ele não vai ter. Mas
Se o cliente quiser minha ajuda, meu acompanhamento, meu auxílio com imposto de renda, aí ele vai pagar a corretagem de Bovespa. E tem mais uma exceção. Vamos lá para mais uma exceção que pode dar muita receita. Tem clientes, tá, que realmente operam muito, mesmo sozinhos. E aí, em vez de fazer 3 operações aqui por mês, tem clientes que fazem, tá, gente? De verdade, tem clientes que fazem 3.000 operações por mês. Que são os traders. Então, muitos traders, eles operam todo dia, compra, vende, compra, vende, compra, vende, tanto ações como derivativos, né? Eles podem operar dólar. Aqui, por exemplo, ó, dólar cheio custa R$5. Então, se o cara vai lá ou vários traders operam 3.000 contratos por mês de dólar cheio, você, né, vai receber também uma receita muito bacana. Aí pode ser menos, pode ser mais, podem ser 300 contratos, né? Enfim, depende do número de clientes que fazem esse tipo de operação e depende de cada cliente, tá? Mas eu já tive casos de um cliente só que deixou R$10.000 de receita. Quantos contratos ele operou? Ele operava, na verdade, commodity, ele pagava R$20 no contrato, tá? Faz até hoje, né, na verdade, o cara não morreu, né, para falar no passado, mas ele fazia lá quantas operações? Para deixar R$10.000 no mês, ele fez ali umas 1.800 operações. Foi mais ou menos isso aí. Teve um mês que ele fez umas quase 2.000 operações, e aí ele deixou R$10.000 de corretagem no mês, tá, pessoal? Então tem gente que opera muito. Eu conheço casos também, né, do meu lado, assim, de assessor que trabalha comigo, que o cara ele fazia o contrato de dólar cheio. Esse cara, ele é um dos maiores traders do Brasil. Então não é uma pessoa que você acha na esquina. É realmente uma pessoa que opera muito. E aí ele pagava R$5 no contrato, só que ele deixava quase R$100.000 por mês. Quanto que ele vai precisar operar? 70.000 contratos. O cara operava uns 70.000 contratos, porque o cara operava de caminhão ali, né? Ele deixava tipo 1 milhão de margem e fazia muitas e muitas operações. Bruno, é fácil ter esse tipo de cliente? Não, galera, não é fácil. Mas existe esse tipo de cliente? Sim, existem esse tipo de cliente. Esse caso aqui é um dos maiores traders no Brasil, então assim, não é qualquer pessoa, mas pô, o assessor que atende ele, né, é um amigão meu, amigo desde faculdade, a gente já morou junto e tudo mais, e é um cara que atende esse tipo de cliente. Então, é um pouco também de sorte achar esse tipo de cliente, né? No caso dele, pô, sei lá, o cliente meio que apareceu na frente dele também, e aí com o mérito desse assessor ele conseguiu um cliente altamente lucrativo. Então, é possível, tá? Você pode ter um cliente maior que esse, pode ter um cliente menor que esse, mas aqui, galera, é onde a maior parte dos assessores que realmente fazem dinheiro, né, com investimentos, acabam fazendo as maiores boletas, os maiores ganhos, tá bom? Acharam interessante? Comenta aí, né? A galera deve ter gostado aí. É bom mesmo, gente. Esse tipo de cliente aqui acaba deixando bastante receita, querendo ou não, pro assessor, mas também demanda bastante trabalho, tá bom? E aí, galera, então esses são por movimentação. Agora eu vou entrar aqui, ó, em fundos e previdência, que são ganhos recorrentes. Ou seja, você vai acumulando um patrimônio nesse tipo de ativo e todo mês você vai ganhar um pouquinho referente a essa remuneração. Normalmente os fundos de renda fixa, eles vão pagar menos e fundos multimercados de renda variável vão deixar uma receita maior. Então, por exemplo, fundo de renda fixa. E aí, você precisa ter um portfólio nesses fundos para deixar alguma coisa. Então, vamos colocar lá que você tem 20 milhões em fundos de renda fixa. Né? Então, se você tiver 20 milhões em fundos de renda fixa, vai garantir ali R$500 por mês. E aí, se você tem 12 milhões, vamos supor que você está relativamente no começo, não tem um portfólio tão grande. 12 milhões em fundos multimercados, você vai fazer ali R$1.400 por mês. Então, olha, na minha conta final, você já está tirando de recorrência quase R$2.000 no mês. Tá? Eu já vou juntar tudo isso em um panorama só. E aí você tem também, sei lá, 3.500.000 em previdência. Tá te dando 2 contos por mês recorrentemente. Né? Aí tem gente que vai pensar, nossa, é muito pouco para ter 35 milhões de carteira. Realmente é pouco, tá? O segredo é que é recorrente. Então, assim, isso daqui, gente, fundos, não dá trabalho nenhum. Renda variável dá trabalho, tá? Renda variável, por exemplo, dá bastante demanda. Fundos é R$2.000 que depois de alcançado, essa carteira não te dá trabalho nenhum. E se você tiver, por exemplo, né, uma carteirinha ali pequena ainda, 35 milhões em fundos, só que você faz, por exemplo, olha, aí que tá o pulo do gato. Aí você faz aqui 3 milhões e meio, vou por pouquinho, ó, 3 milhões e meio em giro de renda variável. Opa, 3 milhões e meio em giro de renda variável. Já deu 7 conto líquido no mês, entendeu? Aí você tem de home broker
uma movimentaçãozinha ok, mínima ali de home broker. Vamos colocar que seus clientes fazem 300 operações, 300 operações, já ganhou mais 500 de home broker, já são 7.300. E aí todo mês você está captando e tendo também um ganho ali na cabeça. Então vamos colocar que você captou, sei lá, 350 mil em títulos públicos, porque todo mês tem que trazer grana, né, gente? Não dá para ficar parado, não. 200 mil em debêntures, CRs, CRAs e 400 mil em CDBs, por exemplo. Pô, você tirou ali 10k líquido no mês, tá? Sem grandes trabalhos, né? Não é relativamente tranquilo você ter um resultado como esse depois de um tempinho ali de profissão, tá bom? Sei que parece difícil, parece assustador, porque o problema do assessor é que assusta, né? Esses valores aqui, milhões, né? Dá bastante medo, mas não é tão difícil quanto parece, tá bom, gente? E aí tem, por exemplo, ó, fee-based, né, que você cobra um percentual em cima da carteira do cliente. Se você cobrar ali, sei lá, tiver 10 milhõezinhos no fee-based cobrando 1%, você tira ali um extra também de R$ 2.000 por mês desse cliente. E aí tem aqui, eu gosto de falar que é o cross-sell, né, que pode ser câmbio, pode ser, ó, seguro de vida, muito assessor faz, que dá tipo 40% de comissionamento. Então vai lá, fecha um seguro de vida de R$ 1.000. Opa, R$ 100.000 ficou bom, né? Tem assessor que fecha. R$ 1.000, ó, já dá uma graninha legal. Opa, R$ 10.000. R$ 10.000 é ok também, né? Legal. Mas, ó, R$ 1.000, deu R$ 120. Pô, não é tão bom, né? Mas também R$ 1.000 é pouco, vamos colocar R$ 3.500 pelo menos, né? Pelo amor de Deus, 400 a mais. Você pode trabalhar com câmbio, né? Eu tenho uma empresa que só faz câmbio hoje. Aí você coloca lá um spreadzinho de 1%. Pô, fecha 1 milhãozinho de câmbio no mês, né? Que muitas empresas fazem com recorrência. Já dá 2.800 por mês. E assim você vai juntando, assim você vai acumulando as receitas, as comissões do assessor de investimentos, tá bom, pessoal? É assim que funciona, não é tão simples mesmo, mas eu espero que com esse vídeo vocês tenham pegado o jeito, beleza? Segue o canal, curta esse vídeo e me fale aqui embaixo, tá? O que você achou, como é que você entendeu, quais foram as dúvidas. E quem quiser a planilha também lembra de escrever eu quero aqui, que a gente vai enviar para vocês. Valeu!